Olá, eu sou o Lucas Malafaia e começa agora mais um Papo da Semana. Hoje nós vamos falar sobre cultura nerd e para bater esse papo com a gente recebe hoje o secretário adjunto da Juventude de Maceió, Rodolfo Barros, e também o presidente da Associação Alagoana da Cultura Nerd, o Jefferson Diniz. Sejam muito bem-vindos ao Papo da Semana. A gente agradece, eu agradeço especialmente a você, Lucas, pelo convite. Estamos aqui à disposição para a gente bater esse papo, conversar sobre a cultura nerd, que é um segmento tão fortalecido, tão expressivo hoje dentro das juventudes, das diferentes formas de manifestação da juventude. Verdade, que alegria estar no Papo da Semana falando sobre esse segmento que só avança, né, com parceria do Poder Público, da Secretaria de Juventude, né, diante de tantos eventos que têm acontecido nesses 2 últimos anos. Bom, para começar, antes de a gente falar propriamente da cultura nerd, eu queria que o senhor secretário falasse um pouquinho sobre a atuação da Secretaria da Juventude. A gente teve agora recentemente esse festival da cultura nerd lá no bairro do Prado também, que teve o apoio da Prefeitura, foi realizado pela Prefeitura com algumas parcerias. Fala um pouquinho desse eixo de atuação da Secretaria da Juventude aqui no município. É importante dizer, Lucas, que a Prefeitura de Maceió, através da Secretaria Adjunta de Juventude, desde o início do ano passado, levantou 2 principais bandeiras, a da profissionalização da nossa juventude, o ingresso, o acesso ao mercado de trabalho e do empreendedorismo em todas as suas formas, desde o empreendedorismo social, desenvolvendo as multiformas culturais, até o empreendedorismo na prática, entendendo que a juventude tem esse potencial criativo, de inteligência, de transformação social. Isso é muito importante. Nós, por exemplo, lançamos ainda no ano passado o Emprega Jovem MCZ, foram mais de 1.000 jovens profissionalizados ao longo de um ano. Hoje, inclusive, acontece mais uma abertura de inscrições numa parceria da Prefeitura junto com o Senai, coordenada pela Secretaria de Juventude. Junto com o Sebrae, que também é nosso parceiro, o primeiro programa de empreendedorismo jovem de Alagoas foi desenvolvido por nós. E no último final de semana a gente realizou, em alusão ao Dia Mundial da Juventude, o Festival da Juventude. E dentro do Festival da Juventude, um festival multicultural, com diversas manifestações artísticas, culturais, com rodas de conversas, diálogos para debater temas que a juventude é protagonista. A gente teve também a Cultura Nerd, que é nossa parceira sempre. Eu costumo dizer que desde o início da gestão, em todos os nossos eventos, tem a marca do Jefferson, de todos os segmentos da Cultura Nerd, e estavam presentes. Teve jogos, teve Just Dance, que daqui a pouco ele vai explicar melhor do que se trata cada um desses segmentos, mas teve K-pop, teve a turma que nos ajudou lá nos cosplays, que nos ajudou lá todos fantasiados e fizeram uma animação gigantesca. Imagina, as crianças acham que de fato está o Homem-Aranha lá na sua frente. Então isso é um segmento que tem se fortalecido, crescido, Houve até o festival já da Cultura Nerd, 2º ano consecutivo, e agora no Festival da Juventude se fez muito presente nessa festa que nós fizemos inicialmente no bairro do Prado, mas que existe a possibilidade de expandir para outras localidades de Maceió. Certo, excelente então. Jefferson, só para a gente situar a nossa audiência, o que é ser nerd? Porque antigamente, se tinha uma imagem de um nerd, aquela pessoa mais retraída, um óculos com aquela armação parecida com a sua, mas um comportamento diferente dos outros, assim, de forma pejorativa falando, as pessoas consideram, ser nerd é estranho, mas hoje a gente tem uma visão completamente diferente, O que é ser nerd? Certo, de fato a catraca mudou, ao pé da letra, o nerd é aquele cara que é apaixonado por um tema específico e usa aquele tema como um hobby, um estilo de vida. Por exemplo, eu brinco muito quando eu começo a falar sobre a cultura nerd, que minha mãe assustou-se quando soube que era nerd de culinária. Hoje ela manja tudo desse tema. Mas na prática, hoje a cultura nerd ela é voltada principalmente para a cultura pop, para as novas tendências culturais, esportivas, o esporte, o cinema, quadrinhos e também as novas tecnologias. Mas assim, acho que o Pink Cérebro conseguiram dominar o mundo, porque o mundo hoje é nerd. Você vê a Taça da Libertadores entrando com os Stormtroopers, você vê o filme que sai no cinema da cultura pop é o filme que veste o pessoal na semana seguinte, as camisetas da Marvel, da DC, e hoje a economia tem girado
ao redor dessas tendências. E também na economia criativa. Hoje nós temos os gamers, os criadores de conteúdo. Na pandemia nós estávamos preparados para o apocalipse, na verdade, né? Então hoje a galera da cultura nerd, que manja da cultura nerd, das criações de conteúdo, de streamers de YouTube, estavam preparados para esse momento. E o boom da cultura nerd veio aí, né? Onde nós tínhamos a ferramenta já como um hobby, um cotidiano, e as pessoas precisavam aprender sobre ela. E através da internet e das redes sociais, a gente conseguiu disseminar de forma muito mais assim, não só unida, globalizada, mas de forma rápida o que era esse segmento. A pandemia, né, acelerou esse processo em muitos anos, né? Verdade. Verdade, a gente percebe, inclusive, né, pós-pandemia, voltando à normalidade e vivendo, né, reativando esses eventos, essas redes todas, a gente percebe o quanto que existe essa empolgação, né, Jefferson, de todo mundo. Por exemplo, nós fizemos o festival agora, a animação, a alegria de estar todo mundo junto de novo, todo mundo celebrando junto. Inclusive, no Festival da Cultura Nerd, especificamente, vocês juntaram milhares de pessoas. 20 mil pessoas nessa última edição. Começamos com 16 mil no primeiro Festival da Cultura Nerd, e isso já no afrouxamento da pandemia, lá em outubro do ano passado. Depois a pandemia voltou e a gente fez um segundo festival em Arapiraca com 9 mil pessoas, e agora, com mais segurança, a gente alcançou 20 mil jovens reunidos nos 2 dias de festival. E a prefeitura, né, secretário, antenada, né, também, seguindo a linha do gestor também, que é uma pessoa jovem, e a prefeitura antenada nesse segmento também, né? Não poderia deixar de estar ao lado, incentivando e também proporcionando novos ambientes e geração também de conteúdo, enfim, de uma gama de fatores positivos para a atualidade. Exatamente, Lucas. É entender, como você bem disse, essa visão do gestor contribui muito para essa transformação que a prefeitura traz, né, junto consigo, e entendendo que a modernidade, a tecnologia, né, as novas invenções, isso ajuda nessas transformações todas que são necessárias. Uma cidade inteligente não é uma cidade apenas de concreto, mas é a cidade que valoriza a cultura em todas as suas manifestações. Né? Uma cidade inteligente é uma cidade que o poder público promove, por exemplo, um festival como o da Cultura Nerd, o Festival da Juventude, que são atrações multiculturais, uma cultura diversa, e Alagoas por si só, Maceió por si só, já tem uma riqueza enorme de cultura. E quando você reconhece, né, a cultura nerd como uma cultura parte dessa história, que existe uma história, por óbvio, e que reúne milhares de pessoas como qualquer outra manifestação cultural, isso é fantástico. Né? Isso também é desenvolver política pública, é pensar de forma transversal em diferentes públicos, espaços e ocupação desses espaços. A gente levou o Festival da Juventude para uma rua, num bairro em Maceió, que durante muitos anos talvez nunca viu acontecer uma manifestação cultural daquela no bairro. A gente ouvia das pessoas na comunidade: poxa, que bacana, a prefeitura está organizando uma festa aqui na nossa comunidade, gratuita, com segurança, a guarda municipal toda presente para fazer a segurança de quem estava lá participando, né, com gente da cidade inteira vindo para prestigiar esse evento. E assim foi o Festival da Cultura Nerd, e assim têm sido os programas, os eventos, as rodas de conversa que são desenvolvidas, e isso também é política pública. Às vezes a gente só observa a política no levantar de uma obra estrutural, de um viaduto, da pavimentação de uma rua, da construção de uma escola, de uma unidade de saúde, mas a política pública também acontece quando a gente traz para perto do poder público, da sociedade civil, as manifestações culturais, os diálogos, os debates, a construção de ideias, de propostas que de alguma maneira se efetivem na realidade, mudando a vida de quem ali é impactado por elas. Né? É verdade. Você falou da sua mãe, né? Ela se descobriu nerd de culinária. E você está com quantos anos hoje? Quando é que você se descobriu nerd? Qual o seu segmento dentro da cultura? Certo. Eu sou escritor, tenho 2 livros lançados, né, voltados à cultura nerd. Além disso, sou mestre de RPG, já fui cosplay, inclusive num edital da própria prefeitura. Né? Qual o seu personagem? Eu fiz o Raiden do Mortal Kombat. Olha isso, você não sabia não. Eu jogava. No Festival de Foguedos, ano passado, no final do ano, a turma toda foi participar do Natal de Foguedos, e aí eu fui de cosplay também para participar, mas não é o meu segmento principal. Daqui a pouco o Rodolfo vai querer que eu esteja presente no Raiden dos eventos. Mas Maceió, ela foi a primeira cidade do estado a ter o Dia Municipal da Cultura Nerd, né? O primeiro projeto de lei. Tem sido um marco não só para as outras cidades, as cidades vizinhas, como São Miguel dos Campos, que agora também tem na mesma data, mas também para os outros estados. Recife e Salvador, nos nossos festivais, vieram
porque aqui tinha cultura nerd gratuita, né, eventos em parceria com a prefeitura, em parceria com o poder público para o cenário nerd. Era um lugar onde a turma poderia ser o nerd que sempre foi, né, sem nenhuma restrição, inclusive não só a juventude, mas os pais dos jovens também. Né? A gente vê muita gente de 35, 40 anos participando dos festivais e vendo ali os personagens de cosplay que eles sempre quiseram fazer e vendo os filhos fazer, jogando RPG, né, que é uma das modalidades mais antigas, e os jogos retrô também, Super Mario, Top Gear, né, além das bandas temáticas. Né? Nós tivemos 2 bandas nesse festival, através de um edital da FEMAC, né, que é o edital Toca Tudo MCZ, já contemplando bandas da cultura nerd, e a galera tocou um repertório voltado às músicas clássicas do cenário nerd. Né? Você podia ouvir lá músicas como a abertura de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, que fez parte da nossa infância, né? Até músicas de atualidade. Então, hoje, ser nerd é ser o cara descolado, é ser o cara que é antenado, chama ele que ele resolve, que ele entende. Né? E Maceió tem sido, assim, o berço da cultura nerd aqui no nosso Nordeste. E aí, secretário, ele tocou num ponto importante, né, com a realização desse evento, atraindo pessoas de fora também, né, que são adeptas dessa cultura, e entra na questão da economia também, do turismo, na divulgação do destino Maceió, né? Com certeza, né? E isso tem sido também uma das grandes pautas, né, dessa gestão, a gente divulgar Maceió, as belezas que há em Maceió, e não somente as belezas, mas os grandes eventos. Eu vou abrir até um parêntese, por exemplo, Lucas, agora iniciando no dia 18 ao dia 21, a gente tem o Enege em Maceió. Maceió vai sediar o maior evento de empreendedorismo jovem do mundo. Eles chamam de o Rock in Rio para os empreendedores jovens, né? São mais de 5 mil jovens que chegarão a Maceió a partir de hoje, ficarão ao longo de toda a semana, do final de semana, para celebrar a visão de empreendedorismo dentro da juventude, no perfil de juventude. Então são jovens universitários de todos os estados e do Distrito Federal que se reunirão em Maceió, que vão lotar os hotéis da cidade, a orla da cidade, os pontos turísticos da cidade, e que dentro desse evento, nós, a Prefeitura de Maceió, como parceiros, nós vamos realizar, vai ser no estacionamento de Araguá, então a rua Sai Albuquerque vai ser interditada para várias manifestações culturais. A gente vai ter todo tipo de cultura raiz sendo manifestada ali naquele espaço, né? E as pessoas do país inteiro, de todas as regiões, reunidas dentro de Maceió para essa celebração. Então, assim, é entender que eventos como esse, como o Festival da Cultura Nerd, 20 mil pessoas numa cidade, isso movimenta a economia, isso gera emprego, renda, né? Ainda que indiretamente, mas atinge milhares de pessoas que montam ali a sua barraca de churrasco, de água, de refrigerante e que acabam conseguindo o sustento de forma honesta da sua família, de forma digna da sua família. Fora os empreendedores que a gente abre espaço, inclusive a Associação Alagoana da Cultura Nerd abre espaço para grandes empresas que trabalham de forma muito intensa, diretamente ligada à cultura, que também está lá presente, que está oportunizando o acesso ao mercado de trabalho a jovens de todas as partes, né, Jefferson? Também. Verdade. Nos festivais a gente tem não só a abertura para as grandes empresas, mas também para as pequenas empresas do cenário nerd. Né? São mais de 30 empresas hoje, só aqui em Maceió, que tem uma temática voltada à cultura nerd. É o caso da Home VR, que trabalha com realidade virtual, da Lud House, que é uma luderia voltada à cultura nerd, e entre outras tantas que usam o Instagram para ser a sua lojinha, mas que no festival montam um stand, né, com todo o suporte da prefeitura para mostrar o seu conteúdo, o seu material. Né? A economia tem sim, não só indiretamente, mas também diretamente, mostrando que o food park do cenário nerd é todo voltado a pratos inspirados em séries e filmes. Então, a turma tem participado com frequência. E, além disso, o poder público tem proporcionado editais que fomentem a cultura nerd. Né? No festival, por exemplo, foram 26 grupos de K-pop contratados pelo festival Vem Pra Praça, além dos grupos de cosplay que também foram contemplados por esse edital. Certo. Ô Jefferson, você falou aí há pouco, né, que ser nerd hoje é legal, né, que é o cara que resolve e tal. Essa ampliação, digamos assim, né, do panorama da cultura nerd, isso também facilita o convívio dos jovens que se identificam com a cultura nerd, comparando com o período passado, que eles ficavam mais isolados? Não, através das redes, hoje nós temos um contato mundial entre o jovem que está em Maceió e que está no Japão e está jogando junto. Isso é fato.
Mas, além disso, nós temos várias atividades offline que também reúnem essa galera. O RPG, que é o jogo de contar histórias, hoje, assim, muito divulgado até pela série Stranger Things, né? Que foi a série da Netflix que é um mais sucesso, vista, né? Um sucesso. E tem como base o Dungeons and Dragons como RPG de mesa, o tema, né, do Stranger Things é esse. E aí nós vimos que no RPG de mesa, grupos de jovens se reúnem para contar uma história, né, como Caverna do Dragão, onde o personagem, o jogador é o personagem da história e o narrador ele conta uma aventura e coletivamente o grupo precisa desenvolver. Além dos jogos de gamificação, que são através dos jogos de tabuleiro. Né? Na nossa época tinha o Ludo, o xadrez, a dama, mas agora nós temos jogos cooperativos, como Ticket to Ride, como Zombicide, como vários outros jogos, onde o grupo precisa encontrar uma forma de resolver coletivamente aquele problema. Então, assim, a cultura nerd não só facilita o acesso a esse tipo de ferramenta, né, entre os jovens através dos jogos online, mas também através dos jogos presenciais. A cultura nerd está dividida em 13 segmentos. Né? Então, são 13 tribos diferentes que consomem esse mercado e que se juntam nesses grandes eventos para trocar ideias e experiências de Maceió e das cidades vizinhas. Secretário, a gente teve agora, né, recentemente, o Festival da Juventude com a presença da cultura nerd no bairro do Prado. A ideia da Prefeitura é ampliar e levar também esse festival para outras comunidades aqui de Maceió? Com certeza, Lucas. Nós iniciamos esse evento timidamente, né, em parceria com a Fundação Municipal de Ação Cultural. A nossa ideia, a princípio, era fazer algo menor mesmo, até porque existia até uma ideia de se fazer num shopping da cidade. Depois nós pensamos, não, vamos ampliar isso, vamos entrar em contato com as instituições do poder da sociedade civil organizada, para que a gente possa levar isso para a ponta, para a comunidade. E aí nós encontramos a instituição Consolador, que é muito respeitada naquela região do Prado, que nos acolheu, nos cedeu toda a estrutura, né, do Consolador, estrutura linda, né, a registrar aqui a Ana Fraguso, que é a presidente, que nos cedeu aquele espaço belíssimo, né, Jefferson? Sim. Então conseguimos usar todo aquele espaço e a rua, fechamos a rua e criamos ali uma proposta de uma tenda cultural e um palco para que as diversas juventudes se apresentassem desde a sexta-feira até o sábado à noite em uma programação diversa e para todos. E as juventudes, quando a gente fala, Lucas, é desde a criança ao idoso. Não há idade, não há limite de idade, não há uma faixa etária específica. A idade está no espírito, Está no né? espírito. Quem se identifica com a pauta vai lá e participa. Né? Então, assim, a partir daquela experiência, nós dialogamos ali mesmo e já definimos que nós vamos levar, sim, o Festival da Juventude em diferentes épocas do ano, né? Porque é muito simbólico o dia 12 de agosto, por ser considerado o Dia Internacional da Juventude. Então, mundo afora, existe essa celebração. Né? Os organismos ligados à política pública de juventude pelo Brasil e pelo mundo celebram essa data. Então nós não poderíamos deixar de celebrar. No ano passado nós iniciamos a Semana da Juventude, esse ano nós ampliamos para um festival. Então nós queremos ampliar e levar pelo menos as 8 regiões de Maceió. Então cada região da cidade tenha essa manifestação cultural ao longo do ano, né, e escolhendo datas significativas para a gente celebrar as juventudes em todas as suas manifestações. Ô Jefferson, você concorda que essa é uma estratégia importante, porque em vez de fazer esse evento dentro de um shopping, que limitaria ali, né, o público, levar para a comunidade, isso desperta até o interesse de pessoas que talvez nem conhecessem a cultura nerd e veem aquele movimento ali, se interessam, se apaixonam e passam também a ser um adepto? Sim, os shoppings já realizam eventos do gênero, né? Mas muita gente não tem acesso porque são eventos de nerd para nerd, vamos dizer assim. Exato. A partir do momento que é levado para dentro dos bairros, para que o tipo de jovem possa participar, desde aquele cara que tem condições de ir para o shopping, enfim, mas o cara também do bairro, você leva políticas públicas. Uma coisa importante, Rodolfo, que é bom salientar, é que existiam vários tipos de apresentações culturais, desde a capoeira, Verdade, ao esporte, à cultura nerd, mas havia momentos em que os jovens se mesclavam. Né? A turma da capoeira vinha participar do cenário nerd e vice-versa, haviam jogos que a turma se reunia e é o jovem mostrando assim, poxa, agora eu conheci a cultura nerd, mas é o nerd introspectivo que agora vê a capoeira rodando, né? Que vê o pessoal jogando futebol e acaba participando dali também. Então há uma mescla, né, de várias atividades e manifestações culturais e artísticas num só objetivo, fazer do jovem o protagonista. Agora, é um mercado que movimenta milhões, né? Sim. A cultura nerd. Você tem esse número? Eu vou pegar o segmento de games.
né? Em 2019, o segmento de games, de produção de games, ele atingiu 957 milhões. Em 2020 a gente teve uma queda de 1%, mas em 2021 aumentou para mais de 1 bilhão, foi 14,5% de acréscimo. Isso no mundo? No Brasil. No Brasil. Isso. Se nós juntarmos hoje o segmento, a produção financeira do segmento de games, a de streamer e cinema não supera aqui no Brasil, né? Eles são superiores a essa produção. O último campeonato de League of Legends aqui no Brasil teve a participação de 99 milhões de espectadores, né, através dos streamers. E durante o ano de 2021, nós alcançamos 450 milhões de visualizações. Hoje, o pro player, que é como nós chamamos os jogadores de videogame profissionais, né, através do eSport e através também de jogos interativos, ele tem um salário que varia entre 5 a 60 mil reais. Né? Existem, inclusive... para jogar videogame, né? E agora, na verdade, para praticar o eSport, né? O eSport hoje ele é lei, ele é considerado um esporte e tem campeonatos, não só no Brasil, mas como no mundo todo, tanto presencial como online, para que as pessoas possam participar. Veja, aqui em Maceió nós temos 30 times de Free Fire que participam sempre dos nossos festivais e são times organizados. Imagine quantos times informais não existem. Né? Nos times de Free Fire, inclusive, Maceió, ele sediou o primeiro campeonato maceioense de Free Fire na Casa da Cultura, na FEMAC. Nós reunimos 24 times participantes, houve premiação, troféu. Né? Foi o primeiro momento em que essa turma pôde participar de um campeonato realizado pela Prefeitura e conhecer a Casa da Cultura. E tivemos a presença do CRB Esporte, do ASA Esporte, enfim, de times realmente organizados e que estão prontos para concorrer lá fora e que concorrem lá fora a grandes campeonatos. Então, Maceió hoje é um berço para essa turma. E eu estou falando apenas dos gamers. Se a gente for falar, por exemplo, os criadores de conteúdo, então, né, você tem hoje as plataformas de streamer com Instagramers e streamers, youtubers, aqui em Maceió, com um público maior de 1 milhão, 1 milhão e 500. Eu falo do SMzinho, por exemplo, que é um streamer gamer muito forte aqui, é do Feitosa. Eu falo da Magic Pira, que tem mais de 150 mil seguidores no Instagram, mas passa de 1 milhão no TikTok, que é cosplayer, né, entre muitos outros que estão participando desse novo universo, né, nesse novo mercado, que para a cultura nerd é apenas um hobby, vamos dizer assim. Então, para a gente, tornar a profissão é o emprego que a gente costuma dizer quando você ama seu emprego, né? Então, a gente ama o que faz e está transformando desse cenário um cenário de economia criativa muito influente. Só que a gente sabe que os videogames, né, os computadores, PC gamer, né, eles são muito caros hoje em dia, né? Como democratizar esse acesso para que não seja uma coisa tão para poucos, né? Certo. Existe, como é o acesso, né? Uma pessoa que não tem uma condição financeira, de repente, né, mais avantajada, ela consegue também ter acesso? Sim. O cenário nerd ele tem evoluído muito rapidamente, né? Os nerds eles estão a um passo à frente da tecnologia. E hoje, o que antes precisava de um computador de qualidade, com um maquinário muito bom e uma internet muito rápida, nós conseguimos levar para o seu celular, por exemplo. Né? Através do celular nós jogamos várias plataformas mobile. O League of Legends, que foi uma grande explosão aí através da Riot, né, trazendo o eSport, ele pode ser baixado rapidamente pelo seu celular. E outras plataformas, como o Diablo Immortal, Free Fire e muitas outras. Então a turma realmente hoje se reúne em casa, o próprio celular, o smartphone, e transforma nele na sua plataforma de uso de streamers e também de jogos mobile. Então, qualquer telefone hoje com internet e que tenha um mínimo de capacidade consegue rodar. Né? Rapidamente, os computadores, eles estão... Tanto que os nossos campeonatos feitos pela prefeitura, o próprio jogador leva qualquer seu aparelho, baixa o jogo, acessa o Wi-Fi e está ali participando de campeonatos, não só municipais, mas aí ao longo do país. E ainda transmite no telão, né? Sim. Porque a intenção é essa, democratizar mesmo, né, secretário? Exatamente. Eu acho que quanto mais oportunidade a gente dá, né, e é exatamente isso que você acabou de falar. A turma está lá no telefone, tem um telão transmitindo os jogos, a gente acha isso incrível. Eu não sei, ainda não tenho tanto apego aos jogos, não sei lidar tão bem com isso, tenho identificação mais com outras áreas. Mas participou do Just Dance, mas do festival. Lá, sim, né? Vamos falar do Just Dance aí, né? Aquele jogo que o bonequinho fica dançando. Sim. E a pessoa
O karaokê é para dança, vamos dizer assim, né? No Just Dance, você vai ler seus movimentos, né? Com o Kinect? Com o Kinect, ele faz a leitura desses movimentos e aí o personagem vai fazendo movimentos e você precisa imitar, né? Então, à medida que você vai imitando, o jogo começa a pontuar e aí o secretário teve uma experiência... Qual foi a música? Suou a camisa bastante. Qual foi a música? É um bom exercício físico também. É quase um fit dance da cultura nerd, né? E aí não só a turma estava dançando, mas o pessoal que estava acompanhando também começou a dançar. Foi muito legal. O Just Dance hoje, ele está inserido no segmento de gamers, mas nós temos também o K-pop. O K-pop hoje é uma tendência coreana, né, que não só está ligada à música e à dança, mas também ao estilo de vida, culinária, vestimentas. E aqui em Maceió, nós temos mais de 40 grupos de K-pop que estiveram presentes no festival também, né, da juventude. E aí a turma dança de uma forma que muitos profissionais ficam preocupados, né? É muito bacana. E só uma observação, Lucas. A gente, especialmente agora no Festival da Juventude, a gente conseguiu trazer os nossos adolescentes e jovens assistidos pela Prefeitura de Maceió nos abrigos. E assim, foi uma experiência muito bacana, né? Eles subiam no palco, faziam parte lá do Just Dance, desciam e tiravam foto e brincavam com os cosplays e entravam e dançavam capoeira, faziam ginástica. Então, assim, foi uma experiência linda. E para eles, perceber essa alegria dessa turminha que muitas vezes o contato é mínimo com o mundo exterior, né? Com essas manifestações culturais, não tem tantas oportunidades de sair assim do abrigo, a gente fez questão de trazê-los para perto para que eles vivessem uma experiência incrível, levassem para a vida aquilo, né? Então eles olhavam para o Homem-Aranha, eu brinquei no início dizendo isso, mas eles olhavam para o Homem-Aranha e achavam que era de verdade. É o Homem-Aranha que está aqui na minha frente. Coisa boa, coisa boa. Infelizmente o nosso tempo está chegando no fim aqui, né? Foi um bate-papo, assim, passou muito rápido, a gente nem percebeu, né? E é bom quando isso acontece. Secretário, canal de atendimento para a comunidade, né? Da Secretaria da Juventude, para acompanhar as ações e também ficar por dentro do que vem por aí, né? Sim. É importante dizer que geralmente esses grandes eventos que a gente tem realizado e o lançamento dos programas, eles acontecem principalmente nas redes da própria Prefeitura de Maceió. Então, acompanhar as redes do prefeito JHC, da Prefeitura de Maceió, todos os grandes eventos, os programas são publicados nessas redes. E há um telefone também para contato, para caso tenha alguma dúvida, queira saber detalhadamente sobre algum programa nosso, mais informações, é o 3312 5813. 3312 5813. Entre em contato, a gente está à disposição lá sempre de segunda a sexta para atender todo mundo. Maravilha. Muito bom. E você, Jefferson, o canal da associação? Hoje nós temos o site, né, acenerd.com.br, onde o pessoal pode acessar as fotos, os eventos, os vídeos, o material e toda a programação de agenda do ano. E também temos o Instagram no @aacenerd. Lá você vai encontrar não só os nossos eventos, como os links para as outras associações, são 7 no total, que se reúnem através de Juventude Conectada. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Papo da Semana. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Aí, secretário lá na Secretaria da Juventude e você com a Cultura Nerd. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Lucas. Valeu. E obrigado também a vocês que nos acompanharam. O Papo da Semana fica por aqui. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Tchau, até lá.